Em outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o afastamento e a prisão de deputados e senadores depende do aval do Congresso Nacional. Isso garantiu que Aécio Neves voltasse às atividades, salvo pelos colegas do Senado. Hoje, o Supremo começou a discutir 4 ações envolvendo imunidades de deputados estaduais. Um dos processos pede a anulação da decisão que foi tomada pela Assembleia do Rio de Janeiro, que mandou soltar os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. De acordo com o Ministério Público, a Alerj não deve ter o poder de soltar deputados. As outras ações se referem a dispositivos estaduais que conferem aos deputados estaduais as mesmas imunidades que a Constituição garante aos deputados federais e senadores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Daniel Freitas. Ele é advogado, é especialista em direito constitucional. A gente conversa com ele pela internet. Daniel, muito obrigado pela participação com a gente outra vez aqui no Jornal da Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, Hélio. Estou à disposição sempre. O Supremo encerrou a votação de hoje, na verdade, e a sessão vai continuar amanhã a respeito desse assunto, Daniel. Mas o Supremo está decidindo isso agora porque quando decidiu em outubro que a Câmara e o Senado podem mudar a decisão da Justiça em relação à prisão e a outro tipo de ação contra os parlamentares, abriu uma possibilidade para que a Assembleia do Rio de Janeiro fizesse o que fez semanas atrás, que foi mandar soltar os deputados que a Justiça tinha mandado prender. A gente está no meio de um processo complicado aí, Daniel? Sem dúvida, é muito complicada a situação que vive institucionalmente o país. Por quê? Porque essa decisão dada em outubro, ela se restringia a dizer que não só as prisões, mas também outras medidas como cautelares, a prisão preventiva, precisariam do aval do Congresso, no caso da Assembleia Legislativa, perdão, no caso da Câmara dos Deputados, né? Ou do Senado, no caso do senador Aécio Neves, para que fossem tidas como válidas. O que acontece, Hélio? Só para explicar para o nosso telespectador. A Constituição tem um princípio, né, que chama princípio da simetria. Alguns artigos da Constituição são repetidos nas Constituições dos Estados. Então, se você olhar, por exemplo, a Constituição de São Paulo, do Estado de São Paulo, no artigo 14, fala que uma decisão de prisão de um deputado estadual tem que ser submetida à Assembleia Legislativa de São Paulo. A mesma coisa o artigo 102 da Constituição do Rio de Janeiro, igual aqui no Paraná. Então, as constituições estaduais repetem artigos da federal, por entenderem que os deputados estaduais têm as mesmas prerrogativas de imunidade que os deputados federais e senadores. Entende? Por esse princípio de simetria. Então, com base nisso, a Alerj, do Rio de Janeiro, no caso, ela entendeu, não só com base nisso, mas também no artigo 27 da Constituição, que ela poderia, sim, revogar a decisão do TRF, né, e soltar a prisão os 3 deputados citados que você citou. Né? Então, me parece que há um problema muito grande aí. Hoje foi dado o primeiro voto da parte do ministro Marco Aurélio de Mello, e também o ministro Edson Fachin já se pronunciou, né? No sentido de que as constituições estaduais não poderiam ter esta prerrogativa. Elas não poderiam reproduzir este tipo de artigo em seus textos legais. E aí a gente entra num campo muito, muito delicado, inclusive pegando carona no que você acabou de explicar. A complexidade é bastante grande e o que os ministros estão para decidir é algo que pode mudar completamente, até mesmo pontos de constituições estaduais, Daniel, o que seria um problema muito grande. Com certeza. Eu acredito que a maioria, talvez a totalidade das constituições estaduais reproduzam exatamente estes 2 temas. Sim. Imunidade formal e imunidade material para os congressistas, para os parlamentares. Imunidade formal no que, como eles são processados, sim. Imunidade material no jeito que eles se manifestam, nas falas deles. Eles são invioláveis pelas falas deles. Né? Então, o que acontece? Alguns entendem que só poderia ser reproduzido nas constituições estaduais a imunidade material, a formal não. Entende? Então, é essa discussão que vai ser travada agora no STF por essas 4 ações, né? 3 ADIs e uma ADPF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República.
Muito bem, Daniel, eu agradeço muito pela sua colaboração mais uma vez aqui com a gente no Jornal do Novo Tempo. Desejo a você uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite, toda a disposição. Muito obrigado, Daniel.